oração para equilibrar a vida financeira. Bendito Espírito Santo e anjos da abundância, quero neste momento colocar a minha vida financeira em ordem. Quero assumir total responsabilidade por todas as minhas dívidas. Neste momento, quero eliminar da minha vida atual e de todas as minhas existências padrões de pobreza, escassez financeira, misérias, dívidas de todos os tipos. Eu me perdoo pelas vezes que não honrei minhas dívidas dessa e de todas as minhas existências. Peço perdão por ter feito mau uso de minha matéria e bens materiais, tanto nesta vida como em outras. Peço perdão a todos que prejudiquei financeiramente, desde a minha primeira existência até o momento atual. Peço perdão ao universo e a toda a energia do dinheiro pelo mau uso e irresponsabilidade com que usei meus recursos financeiros. Peço perdão a Deus pelas oportunidades perdidas. Neste momento, eu me abro para receber a inspiração divina sobre o melhor uso dos meus recursos financeiros. Neste momento, eu me abro para receber toda a abundância do universo, as graças e os dons que me foi concedido, para que eu os coloque à disposição da energia do trabalho, para que eu possa fazer o meu próprio dinheiro. Peço a Deus que me prepare para as oportunidades que estão vindo, e agradeço a Deus pelas suas bênçãos e aquelas que já estão vindo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro. Estamos aqui com o nosso Despertar da Alma, começando agora o ano de 2022 comigo no estúdio, né? E hoje eu queria falar um pouquinho também sobre o ano astrológico, que vai ser regido esse ano por Mercúrio. Então o foco vai ser a Casa 3, que é de comunicação, e Casa 6, que é do trabalho. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro. Atrasei hoje. Você pegou assim quase a rabeirinha. Então, na hora de sair, alguns imprevistos, aí atrasou. Mas está aqui, né? Uhum. Então, como eu falava, Cleusa, hoje a gente está como se fala, reengatando, né, nossa parceria. E lembrando os ouvintes que esse ano vai ser regido por Mercúrio. Então, Mercúrio a gente sai de um ano regido por Vênus, que fala de relacionamentos, de carências, de necessidades, e a gente passa para um planeta mais racional. Então, o que vai ser exigido da gente este ano? Racionalidade. A gente vai precisar botar a cabeça para funcionar. E é engraçado porque você vê, sai de Vênus, onde tem que ter toda uma amorosidade, uma compreensão. Uma necessidade de resgatar, né, os laços de família. E esse ano vai ter que, aí, de uma maneira mais racional, engatar os diálogos, né? Esse ano a gente vai ter vários pontos aí para ser questionados, né? Mas assim, o que Mercúrio vai exigir da gente? Como regente de Gêmeos, ele exige que a gente se prepare, que a gente estude, que a gente faça cursos, que a gente se aperfeiçoe. Não precisa ser cursos demorados, mas tem que ser aperfeiçoado em coisas práticas, coisas que dê alguma funcionalidade, assim, um retorno rápido. E também, assim, pequenas viagens, a gente vai poder estar retomando, porque Mercúrio também fala disso. E como regente de Virgem, o que ele vai fazer? Ele vai ser crítico e também vai exigir da gente esforço, né? Trabalho. Esforço, trabalho, disciplina. Porque ele é regente da Casa 6, né? E como a Casa 3 também fala de relacionamento familiar, né? Irmãos, Isso. Pessoas próximas. Então, tomar cuidado com o que se fala também, né? Para não se indispor com essas pessoas. Para não gerar discussões, essas coisas todas. E também, assim, numerologicamente falando, é um ano 6, que dá continuidade à parte de Vênus, que o 6 também pede harmonia, afeto, compreensão, amor. Então, aí tem que dosar as duas coisas, né?
É aquela proximidade da família que a gente vai ter, né? Sim. Só que tem que ser com um certo cuidado, uma certa Então, cautela, né? e também assim, às vezes a gente não fala coisas no momento da explosão, né? E depois não para pensar nas consequências que pode vir daquilo, né? Exatamente, né? Ariano é bom nisso, né? Primeiro ele fala e depois, Depois que ele vai que ele pensar. pensa, o que eu falei? Aí já foi, né? Uhum. E assim como hoje você começou a falar da oração do dinheiro, então eu queria abordar também um assunto dos valores, né? E para a gente parar e pensar que tudo tem um custo aqui na Terra. E a Terra, ela foi designada para ser um hospital-escola e um planeta de troca. Então, aqui na Terra, nada é de graça. Então, quando Deus ele abençoa o homem e dá graças, então, ele deu a lei da troca para que essas graças fossem trocadas, né? Então, tem a família, relacionamento, dom, trabalho, os valores. Então, tudo isso tem que ser trocado. E o conhecimento, ele tem custo também, né? Não só financeiro, mas como você investe seu tempo. Exatamente. Né? Quanto tempo você estuda, você se dedica e tem que praticar. Por quê? O conhecimento sem prática, ele vira vaidade, né? A pessoa se acha que conhece tudo e aquilo é vazio. Então, as pessoas precisam aprender a valorizar o próprio tempo e valorizar também o que é do outro. Porque muitas pessoas acham que você está disponível para ela. Então, fica o tempo inteiro querendo que você responda isso, que você responda aquilo, que você faça isso e faça aquilo para ela. Não, eu tenho uma conhecida que é advogada que ela fala, né? Que as pessoas chegam assim para ela e perguntam: eu só queria tirar uma duvidazinha, né? Daí ela fala: para eu responder essa sua duvidazinha, eu tive que estudar 4 anos, tenho que ficar vendo todo ano as novas leis para ver se foi mudado alguma coisa, então não dá para a gente fazer assim. De repente, ela falou: marca uma hora que eu te atendo no escritório. Então, e a gente também nessa área, porque quantos domingos que eu passei estudando, fazendo curso, abrindo mão de estar com a família, abrindo mão de lazer, para poder aperfeiçoar, aprender tudo aquilo que eu faço hoje. E até hoje, quantas vezes eu fico até certa hora da noite pesquisando, estudando. E aí tem pessoas que acham que você está à disposição dela, né? E quando você não responde... ainda acha ruim, né? Ainda te critica, fala mal de você, né? Mas a gente tem que parar e pensar isso. Mesmo quando você vai adquirir alguma coisa, analisa. Para mim está muito caro, então deixo lá. Não vou ficar criticando a pessoa porque está caro. Olha, se ela achou que aquele é o valor, então eu tenho que respeitar. Eu não sou obrigada a adquirir. Porque quando você vai comprar um sapato, uma roupa, ou você tem coisa, preços, né? De R$10 até mais de R$10.000. Sim. Aí você vai falar que a de R$10.000 não vale porque você não pode pagar por ela. Então, na verdade, você tem que se adequar à sua realidade. Aquilo que você pode, né? E sem criticar. E sempre abençoando, porque você viu na oração também fala, e você tem que abençoar. Então, eu posso adquirir isso, então eu abençoo porque eu posso adquirir aquilo. E se eu não posso, eu abençoo da mesma forma e vou em busca daquilo que eu posso, né? E não ficar falando mal, criticando o outro. Deixa que aí a responsabilidade é dele, né? E é assim, quando você busca um serviço, que é o caso, né, de
consulta ou de psicólogo, alguma coisa, você vai procurar um que tenha, assim, dentro do seu bolso, né, da sua realidade financeira, né? Sim. Você vai ter aí terapeutas que falam até que são de graça, né? Que a gente sabe disso, né? Então. E depois ele vem a facada, né? Então, assim, a gente tem que ter a gente também não pode se iludir, né, com essa história. Tem que ter o discernimento, né, de saber o que eu preciso. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, investem em coisas inúteis, né, que às vezes tem até demais, que nem necessita daquilo, mas ela acha que para ela poder melhorar, para ela poder, a outra pessoa tem que fazer de graça. Tem que ficar com o tempo dela ali à disposição dela. Então a gente tem que cair a ficha, né? Tem que aprender. Então, esse equilíbrio da vida financeira que a gente fala é isso, né? Sim. É você pesar o esforço do outro e você reconhecer esse valor também. E sempre quando for pagar, não pague com raiva, porque tem pessoas que pegam a conta de luz, xingam, porque a conta de luz veio alta, que não sei o quê. Então, se eu quero economizar, eu vou desligar os aparelhos, né, para não gastar muito, mas aquilo é um benefício. Tenta ficar no escuro, para você ver como é bom, né? Sem água quentinha para tomar banho, sem água gelada, sem poder, às vezes, cozinhar, né? Então, não reclame, apenas pague e abençoe aquilo. Porque tudo isso são benefícios que nós temos. Então, quando você começa a analisar todo o benefício, que nem muitas pessoas entram numa casa de aluguel e ela destrói. Ah, não é meu mesmo, eu pago o aluguel, mas ela tem que parar e pensar que ali ela está abrigada naquele tempo que ela está ali. Ela tem moradia, ela tem os benefícios. Então, nada melhor de zelar por aquilo mesmo que não seja dela. Então, ter capricho, ter cuidado, porque é dali que ela, às vezes, está tirando sustento, né? Quando, no caso de um comércio, é ali que ela abriga a família dela. Então, assim, o outro não é obrigado a construir uma casa e dá para você de graça morar. E tem muita gente que acha que é assim, né? Então, as pessoas têm que parar, analisar. E o que falta para nós, seres humanos, é consciência. Você vê, as pessoas acham que, como a rua é pública, joga lixo de todos os lados. Que então, o público não é de ninguém. Na verdade, é o contrário, é de todo mundo. É de todo mundo. Então, acha que é porque pertence ao governo que a gente não tem responsabilidade, é do governo. Mas é de todos nós, é público. A gente paga imposto para isso, né? Então, teria que ter essa consciência, mais higiene, mais ordem, mais cuidado, mais zelo, mais valor. Falta tudo isso para a humanidade. E de que forma que a gente vai melhorar isso? Cada um. Faça a sua parte, né? Não é você ir lá brigar com o outro. Faça a tua parte. Limpa o seu pedaço, não jogue coisa na rua, não emporcalhe as coisas. Então, zele daquilo que você tem, seja carro, seja casa, seja roupa. Toma cuidado, porque existem leis. O universo é repleto de leis. Então, existe a lei da solidariedade, que é o compartilhar. Então, para eu ser solidária com aquele que está no momento passando por dificuldades, eu não posso dar lixo para o outro. Eu tenho que zelar daquela roupa, cuidar daquele objeto, ter higiene, ter cuidado, porque se não serve para mim, mas você poderia usar aquilo, que está de bom proveito. Então, transfere para aquele que tem necessidade momentânea. Porque as pessoas confundem caridade com solidariedade. Então, a solidariedade é uma lei que a gente tem que praticar, auxiliando um ao outro com aquilo que não tem mais serventia para nós, mas que eu comeria, que eu usaria aquilo. E não dá para o outro coisa vencida, coisa que não tem mais utilidade. Então, é isso que a gente tem que parar e pensar. Agora, a caridade são exemplos.
Então, a maior caridade que você faz para uma pessoa é ser exemplo. Então, ter dignidade, ter moral, ter respeito, cuidar de si mesmo. Então, você já está fazendo uma caridade para o outro, você está dando um exemplo, né? Isso já é alguma coisa. Já tem várias facetas da caridade, mas a maior de todas é o exemplo. Seja aquilo que você quer mostrar para o outro. Até hoje eu trouxe aqui um pouquinho de um estudo de conhecimento e de sabedoria, né? Vamos ver vamos passar os telefones primeiros, né? Vamos lá, então. Os telefones para quem quiser agendar o seu mapa, ou para online ou presencial, é o 913-16-2396. Falar com a Stephanie, né, que ela está de prontidão lá agora. E também pode estar mandando um WhatsApp para fazer seu mapa astral ou perguntas sobre astrologia no 98578-2382. E tem o outro telefone que também é para marcar consultas, né, Cleusa? Que é o 985556364. Então, esses telefones, principalmente o da Stephanie, que é 913-16-2396, que é para você obter informações e também marcar, né, tanto presencial quanto online. E tem os tratamentos que eu ofereço para auxiliar vocês, porque não basta a gente só conhecer, às vezes a gente precisa de ajuda, porque na maioria das vezes a gente não olha para nós, né? Então só olha para o outro, esquece de nós. E quando vai ver, você precisa de ajuda. Então o Marcos faz o mapa astrológico, que já dá uma direção, um posicionamento para a pessoa. Para ela se conhecer melhor, né? Saber um pouco sobre a profissão. Sobre ali os embrólios de família também, da onde vem a profissão mais adequada, a parte de relacionamento. Então, tudo isso você pode obter respostas no mapa astrológico. E no numerológico também, eu trabalho com a estrela da vida, mostrando a você quem você é, o ser magnífico que você é e naquilo que você pode ter se tornado, que é o lado sombra. Então, a partir do momento que você conhece essas duas faces de si mesmo, então você vai percebendo na hora que você está agindo para o lado sombra, né? Você começa a ver que está fazendo muita coisa embolada, né? Ou, não digo nem errada, né? Mas atrapalhada, né? Sim. E quanto mais cedo os pais entender essas duas faces de seu filho, mais você poderá encaminhar e ajudar, né? Agora, se você não se conhece, não tem interesse em entender o seu filho, vai amargar lá na frente com as dores, né? É porque tudo o que o filho faz, às vezes, ele representa alguma coisa que foi herdada, né? Sim, tudo vem lá da célula embrionária, né? Pode ser do pai e da mãe, mas pode ser também de ancestrais. Sim, pode tipo ser. Avós, tios, né? Então, vai honrando, né? Que a gente fala na constelação. Por isso que se trabalha a constelação, tanto na forma sistêmica e espiritual, porque já aborda a criança interior, que já vem lá da formação, e também a ancestralidade, a ligação com pai e mãe, aquilo que está honrando, então vai libertando na constelação. Então, quem quiser fazer o seu tratamento da constelação, essa semana se está dividido em 2 vezes, 3 vezes? A pessoa pode dividir até 3 vezes no cartão, né? Então, aí ela escolhe a forma de pagamento, né? Porque isso ajuda bastante, né? Muito libertador, né? Para quem faz a terapia, né? E quem faz a constelação também junto com a terapia quântica, porque são 3 tratamentos em um só. Então, eu trabalho a criança interior,
trabalhando aí um desbloqueio com o mestre ascensionado Kuthumi, e trabalho também a terapia quântica na orientação do mestre Elmória, desbloqueando medo, incerteza, insegurança, remorsos, abortos, e o sentimento de não merecimento, o sentimento de inferioridade, depreciação, que isso impede a vida financeira das pessoas. Às vezes a pessoa está ali com o negócio quase engatado e de repente dá tudo em nada. Crua, né? Então aí você vai analisar, aquela pessoa tem um sentimento de não merecimento e depreciação. Então ela não se acha merecedora, porque da onde vem tudo isso? Vem lá da infância, da criança interior. Então todo o problema da humanidade começa na célula embrionária de pai e mãe. Porque então a gente tem que ser investigado. Tem que ser investigado, porque por isso que eu recomendo que as pessoas façam o mapa antes, para saber todo o histórico familiar que ela traz e depois faz o tratamento, né? Que é o mais indicado, né? Então, assim, posso fazer online a constelação com a terapia quântica, e se tem problemas de causas espirituais, porque às vezes tem obsessor que são perseguidor de família, e ali tem que fazer espiritual. Esse não tem como ser online? Não, esse tem que ser presencial. Então fica a dica aí para você começar o ano já tirando essas bagagens espirituais ou essas... emocionais, né? Emocionais, né? Esses traumas, já começar o ano se livrando desse transtorno, né? Para começar o ano mais leve, né? Sim, porque a gente promete que, até eu falei no programa passado, que a gente promete um monte de coisa, né? Aí virou o calendário, virou só a folhinha, né? Mas você entrou carregando os mesmos problemas. Devendo um monte de explicação. E aí, se não melhorar, vai fechar o ano de novo da mesma forma. Sem fazer tudo que se comprometeu, né? Sim. Então, deixa eu só falar um pouquinho do conhecimento antes da gente ir para a segunda parte. Passando os telefones 31710221, 3262-4490. Então, o maior impedimento para a nossa sabedoria é achar que já sabe. Então, a pessoa que acha que já sabe, ela não abre esse canal de sabedoria. Então, assim, guardar e a pessoa, assim, que guarda na mente a avareza mental. O que é essa avareza mental, né? A gente tem que estudar tanto parábolas, você tem que decifrar e viver. Não adianta você adquirir aquele conhecimento e guardar só para você, né? Você tem que distribuir, né? Sim, você tem que praticar. Então, o conhecimento, ele exige de nós o quê? Responsabilidade e compromisso, né? Então, quando você adquire um conhecimento, você se comprometeu. Então, você está comprometido e a responsabilidade é sua daquilo que você vai passar. Mas se você não viver aquele conhecimento, se você não tiver esse comprometimento com aquilo, com a vida, com a humanidade, com a sua própria vida, então nem queira conhecer. Melhor não saber. É melhor não saber do que conhecer. E depois não aplicar, né? Não aplicar. Porque eu ouvi uma frase de um mentor essa semana que eu fiquei meditando, muito interessante. Que ele disse assim, que a paz você não adquire assim, que todo mundo quer, né? Todo mundo quer viver em paz. Aí ele disse assim, que você só fica em paz quando você cumpre os seus compromissos de dívidas. Então, a partir do momento que você quita as suas dívidas, você vai ficando em paz.
Isso é verdade, viu? Então, principalmente financeira. Você pode ver, é um grande exemplo. Quando você quita uma dívida que você tem, você respira aliviado, verdade, né? Fica em paz. Agora, quando você tem uma dívida de responsabilidade do compromisso que você adquiriu com algum conhecimento, isso também vira dívidas. Então, você tem que pagar. As promessas que a gente faz, por isso que na constelação tem os embrólios de dívida familiar. As promessas que não foram cumpridas. Então, se você fez alguma promessa, você aí de casa, né? Já saiba que é dívida. Que é dívida, tá ativa. E vai ficar para os descendentes, né? O pior é isso. E o programa chegou ao final. Não dá mais tempo de nada, só de passar o telefone, que é o 913 16 2396 e o 98578 2382. Passou o seu do mapa? Também. O 940-328391. E até quinta-feira, se Deus quiser. E um grande abraço.